dia, pessoal. Vamos lá aqui, né? Continuar com Enem não tira férias. E hoje a gente vai ver, né, uma das aulas, né, sobre química, são duas. Outra aula também com o professor Rafael. E a gente vai falar um pouco, né, sobre esse mapa do carbono, né? O que esse título, né, o mapa do carbono, e o que isso tem a ver com a prova de química, né? Em primeiro lugar, né, eu pesquisei a prova do Enem 2020, né, aconteceu no início do ano, e vi, né, que na parte de química orgânica, né, caiu muita coisa, né, referente ao carbono, né? Caiu tanta coisa, mas tanta coisa referente ao carbono, que deu para fazer, né, um mapa, né, que deu para pegar alguns pontos, que deu para ver como essas questões estavam relacionadas, né, uma com as outras e com um assunto comum, né? Então, resolvi criar esse mapa do carbono aqui para, digamos que, facilitar, né, o entendimento de vocês verem, né, como no Enem do ano passado, né, a prova de Ciências da Natureza, né, tem diversas questões de química, né, relacionadas diretamente com o carbono, né, com diversos tipos de carbono que tem. Claro que não caiu só questão disso, né, esse daqui estou falando especificamente das questões de orgânica, né, teve outros assuntos também, mas esse assunto aqui ele foi bem recorrente, né, e ele orbitou, né, a maioria das questões de orgânica, elas orbitaram, né, em torno do carbono, né, mais especificamente do ciclo do carbono, tá, do carbono orgânico e outros também do carbono inorgânico. Então a gente vai ver, né, qual, no panorama geral da química, né, onde essas questões, esse assunto, né, que foi mais cobrado na prova do ano passado, né, para até vocês terem uma ideia, né, de como está sendo cobrado esse assunto, né, qual é a abordagem que está sendo adotada agora no Enem. Antes de tudo, né, para a gente entender, né, o mapa do carbono, a inter-relação entre os diversos compostos de carbono na natureza, a gente tem que entender, a gente tem que conhecer um pouco, né, sobre o que é o carbono em si. Gente, ó, se tiver alguma dúvida, pode ligar o microfone, então vocês falam aí no chat, entendeu? Eu sempre começo esse assunto aqui, né, usando a tabela periódica, né? Se vocês tiverem uma tabela periódica aí, se vocês consultarem, né, vocês vão ver que o símbolo do carbono é o Czinho, né, e que o número atômico dele é igual a 6. Né? Isso significa dizer o quê? Que ele tem 6 prótons, né, 6 cargas positivas e 6 elétrons, 6 cargas negativas. Né? O carbono neutro. Né? Eu já falo, né, já digo aqui de passagem, né, que esse daqui, né, é o elemento primordial, né, um dos elementos mais primordiais da vida, né, principalmente para funções estruturais, né, para construir o corpo, a gente, né, proteínas, moléculas, tudo que a gente imagina é construído a partir do carbono. Né? Então, o carbono é como se fosse um tijolo, né, que constrói uma cidade. Né? Essa cidade pode ser o corpo, pode ser a natureza, pode ser o planeta, né? Pode ser qualquer coisa. Né? Daí, o fato dele ser extremamente importante. Mas vamos lá. Para a gente entender um pouco melhor o carbono, a gente tem que consultar a tabela periódica, né? Consultar o número atômico dele, que é 6. Né? E aí, lá do primeiro ano, né, vocês devem lembrar como é que faz a distribuição eletrônica. 1s2, 2s2, 2p2. Né? E essa distribuição eletrônica você também pode colocar em orbitais. Nesses orbitais, por exemplo, o orbital S, ele vai caber esses 2 elétrons. O orbital 2s, né, também suporta 2 elétrons. O orbital P, ele suporta no máximo 6 elétrons. Né? Aí, como eu tenho 2, eu vou colocar um e eu vou colocar outro. Né? Lembrando aqui
que eles têm que ser colocados um do lado do outro, né, pela regra de Rand e pelo princípio de exclusão de Pauli. E aí o que acontece? Esse carbono, ele se reorganiza, né, ele adquire uma conformação, ele passa no chamado estado excitado, onde nesse estado excitado, esse elétron aqui ele vai receber energia, né, e vai migrar, para esse orbital, né, para essa caixinha vazia. De tal modo que aqui eu botei, cada orbital ele comporta no máximo 2 elétrons, né? Então aqui vejam que aqui eu tenho um, aqui eu tenho um, aqui eu tenho um e aqui eu tenho outro, né? Então em cada um desses orbitais eu consigo colocar outro elétron, né? Que a gente representa por essa setinha, ó, só que no sentido oposto, né? Vou tentar desenhar aqui uma setinha, vejam que aqui é uma setinha, né, no sentido oposto. Disso daqui vem o quê? A tetravalência do carbono. Quando vocês escutam por aí que o carbono é tetravalente por quê? Porque ele tem, né, esses 4 orbitais, onde cada um dele pode aceitar mais um elétron, né? Então, isso daqui é que onde serão feitas as ligações. Ó. E aí eu tenho um orbital S, mais 3 orbitais P, eu vou ter 4 orbitais hibridizados. O que é hibridizar? Hibridizar é você fazer uma mistura, entendeu? Quando você coloca, por exemplo, você tem um café que é preto e tem um leite que é branco, quando você mistura os dois, você tem o quê? O café com leite. Qual é a cor do café com leite? O café com leite, ele não é branco e ele não é preto. Ele é o quê? Ele é marrom, né? Amarronzado. Né? Vejam que no exemplo do café com leite, né, a cor que eu obtenho é um híbrido, é uma mistura, né, tanto da cor preta quanto da cor branca. Então, com os orbitais vai acontecer a mesma coisa. Eu vou misturar o chamado caráter S com o caráter P. Então, aqui eu tenho o quê? Os orbitais, vocês já devem ter visto falar por aí, que era um tal de sp3. Né? O que é o sp3? Né? É a fusão, é a junção de um orbital S com 3 orbitais P. Né? Então, o carbono, né, quando ele faz 4 ligações, ele tem uma hibridização sp3. Né? E aqui o que acontece? Ó? Vejam, né, que o carbono, para formar o primeiro composto orgânico, que é o metano, né, que é um carbono e 4 hidrogênios, né? Aí aqui você vai lembrar o quê? Ligação covalente, né? Esse aqui é um assunto lá do primeiro ano. Se ele pode fazer 4 ligações, né, pessoal, você lembrar da piada, né? O que o carbono disse quando foi preso? Eu tenho direito a 4 ligações, né? Lembrem-se disso. O carbono, o que ele disse quando foi preso, tem direito a 4 ligações, né? Então, o carbono, ele é tetravalente. Para produzir o metano, o que vai acontecer? Ó? Cada hidrogênio, ó, vai entrar aqui. Um hidrogênio entra aqui, o outro entra aqui, né? Lembrando que é uma ligação covalente, então cada um vai participar com um elétron, né? Vai ser o compartilhamento de um par de elétron e o outro entra aqui. Né? Desse modo, eu obtenho, né, um dos compostos orgânicos mais simples, né, que é o metano, ó, CH4. Aqui está a representação de Lewis, aqui está a fórmula estrutural e aqui está a representação espacial. Né? Vejam, né, que aqui eu tenho o metano. Para o dióxido de carbono, né, o gás carbônico, também vai acontecer a mesma coisa. O oxigênio, né, tem 6 elétrons na camada de valência, ele vai se ligar com o carbono, né, só que nesse caso aqui o oxigênio ele fica estável, mas o carbono ele não fica. Né, então há necessidade de ligar ele com o quê? Com outro oxigênio. Então, o carbono ele vai compartilhar um par de elétrons com cada um desses oxigênios, né, e vai formar o quê? O chamado CO2. Né? Vejam, né, que aqui tudo, né, como tudo tem carbono. CO2 eu tenho um carbono e no metano eu tenho um carbono. Né? Só revisando aqui como essas moléculas se ligam, né, como a química, né, explica a ligação que ocorre entre elas. Dito isso, né, a gente chega no nosso primeiro mapa mental. Né? Mapa do carbono é porque a gente vai ver alguns mapas mentais aqui, né, que esclarece, né, que subdivide melhor
os grandes grupos, né? As substâncias, né, elas pertencem a dois grandes grupos, as chamadas substâncias orgânicas e as chamadas substâncias inorgânicas, né? Terceiro ano é o ano da química orgânica, né? Terceiro ano aí vocês estão vendo só química orgânica, né? Que aí são esses compostos: metano, etano, eteno, etino, benzeno, metanol, etanol, ácido acético, né? E, e diversos outros, né? Vejam que os compostos orgânicos, eles necessariamente eles precisam ter o quê? Carbono, entendeu? Agora a gente vai para o outro lado aqui, né, desse mapa, que são as chamadas substâncias inorgânicas. Nas substâncias inorgânicas, a gente tem a água, os ácidos inorgânicos, né, como o nítrico, o sulfúrico, o hidróxido de sódio, hidróxido de cálcio, cloreto de sódio, sulfato de bário, fosfato de cálcio e muitos outros, né? Lembrando que aqui são só alguns exemplos, né? Tem milhares de outros compostos. Esses aqui são só para exemplificar. Vejam que nos compostos orgânicos, né, alguns, eles tanto podem não ter carbono, como esse caso aqui, ó, eles não têm carbono, né, e também, né, tem os compostos inorgânicos que contêm carbono, que é o exemplo do que? O dióxido de carbono, o CO2, o monóxido, o ácido carbônico, os carbonatos, né, em geral, cianídrico, cianeto de potássio, o carbono grafite, o carbono diamante, né? Eles são exemplos de substâncias inorgânicas que têm carbono. Então, para resumir, se for substância orgânica, vai ter o quê? Vai ter carbono. Inclusive, a química orgânica é chamada de quê? A química dos compostos de carbono. Se a substância for inorgânica, né, ela tanto pode ter carbono quanto pode não ter carbono. E aqui a gente tem um exemplo, ó, o CO2, né? Ele é uma substância inorgânica e o metano é uma substância orgânica, né? Vejam que isso daqui é o básico, né? Como eu falo para vocês, é o beabá. Tanto você vai aplicar essas regras aqui, independente de ser composto orgânico ou inorgânico, né? Se você souber destrinchar isso daqui, você não vai precisar decorar nada, entendeu? A ideia, né, é que você aprendendo isso daqui, você chegue na propriedade do composto e não precise estar decorando, né, A ou B, entendeu? Aqui a gente vai focar nessa parte aqui, ó. Agora a gente vai fazer um outro mapa focado nessa parte aqui especificamente, né? Aqui a gente já viu, né, que a substância ela pode ser inorgânica ou orgânica. Na substância orgânica, um dos primeiros grupos, né, que a gente tem são os hidrocarbonetos, né? Como eu vim falando para vocês, aprendam a interpretar pelo nome, ó. Hidro, né? O hidro não é de água, né? É de H, né? De hidrogênio. Esse hidro aqui é de hidrogênio. E carboneto, né? Adivinham? Adivinha o que? É de carbono. Então, os hidrocarbonetos, né? Anotem isso daqui, né? Que daqui é uma regra que não tem exceção. Hidrocarboneto é só carbono e hidrogênio, né? Então, hidrogênio ligado a carbono ou carbono ligado a hidrogênio é o quê? É uma classe, né, muito grande de compostos chamados de hidrocarbonetos, entendeu? E parece ser simples, né? Parece ser bem... Não tem muita importância essa informação, né? Mas muitas questões de prova por aí ela vem cobrar justamente para saber se você consegue reconhecer o que é um hidrocarboneto, né? Então, dito isso, né, já sabe que hidrocarboneto é só hidrogênio e carbono. Eles recebem um nome segundo as regras da IUPAC, né, que é a Organização Internacional de Química Pura e Aplicada, né? Vocês já devem ter visto, né, nessa altura do campeonato, nomenclatura de hidrocarbonetos, né, e de outros compostos também, né? Esses hidrocarbonetos, né, eles vão formar cadeia, né? O que é a cadeia? Formar um carbono se ligar a outro, né, formar como se fosse o elozinho de uma corrente.
ele tem a propriedade de formar cadeia, né? Cadeia. Ó, e aqui mais uma vez, ó, quando a gente vem para cá, formados exclusivamente por carbono, né? Carboneto de carbono e o hidro de quê? De hidrogênio. Então, mais uma vez aqui, ó, hidrogênio. De hidrogênio. E aí, essa cadeia, ela pode ser classificada, né? O hidrocarboneto ele vai ser classificado de acordo com a cadeia que ele apresenta. O alcano, né? O alcano, ele tem uma cadeia aberta e saturada, né? Mas o que significa isso, né? Uma cadeia aberta é a cadeia que vai ter pelo menos, né, duas extremidades. Por exemplo, C, né, dupla C, né? Cadeia aberta e saturada. O que é uma cadeia saturada? Uma cadeia saturada é que só tem ligações simples, ó. Uma simples, uma simples, uma simples, uma simples, simples e simples, né? Essas ligações vão ser formadas com quem? Obviamente que só pode ser formadas com hidrogênio. Por quê? Porque os alcanos, né? Vejam que tudo isso daqui pertence ao quê? Ao grupo dos hidrocarbonetos. Então, aqui só pode ter carbono e hidrogênio. Eu vou preencher todo mundo aqui com carbono e hidrogênio. O alcano, né, é um dos hidrocarbonetos mais simples que tem, né? Também mais fácil de reconhecer, porque ele é só carbono e hidrogênio. Cadeia aberta por quê? Porque tem essa ponta, né, tem essa extremidade e tem essa outra extremidade. O alceno, né, ele é uma cadeia aberta, só que ele tem o quê? Uma dupla. Gente, essa dupla aqui do alceno, ela é sempre entre os átomos de carbono. Né? Então, a gente vai ter o quê? Carbono, dupla, carbono. Agora, vejam, né, que o carbono ele pode fazer no máximo 4 ligações. Né? Aqui ele já está fazendo 2, então eu só posso completar, ó, com 2 hidrogênios. Um hidrogênio e outro hidrogênio. Né? Do outro lado, a mesma coisa. Ó. Um hidrogênio e outro hidrogênio. Ó, tem um alcano, alceno. Né? O próximo vai ser o quê? Alcino. Né? Aqui ó, a ligação simples, aqui a ligação dupla, né? E aqui a ligação tripla. Mesma coisa. Ó. Cadeia aberta e tripla ligação, né? Nesse caso aqui, alceno, e ele vai ter essa estrutura aqui, ó, carbono, uma ligação tripla entre os carbonos. Agora vejam, atentem. O carbono pode fazer no máximo 4, ele já está fazendo quantos? 1, 2, 3. Então, só posso colocar mais um hidrogênio aqui. Um hidrogênio desse lado e um hidrogênio, né, do outro lado. Depois, né, a gente tem o dieno, né? O que é um dieno? O dieno é uma cadeia aberta que tem duas duplas ligações, né? Então, no caso do dieno, a gente vai ter essa estrutura aqui, ó. Uma das possibilidades é carbono, dupla, carbono, dupla, carbono. Né? Cadeia aberta, duas duplas. O ciclano, aqui, daqui para cá, a gente entra nos compostos chamados compostos cíclicos. Né? Esses compostos cíclicos, né, como o próprio nome já sugere, ó, são compostos, né,
fechados, né, compostos que formam um ciclo. Aqui, ó, a cadeia aberta, né, tem duas extremidades, e nesses compostos cíclicos, a gente vai ter, por exemplo, o ciclopropano. Vejam que eu não sei onde ele começa e nem sei onde ele termina. Ele é um ciclo. Aqui eu sei que ele começa aqui e termina aqui, ou então começa aqui e termina aqui. Nos compostos cíclicos, eu não tenho essas extremidades, né? Eu não sei onde começa nem sei onde termina. Porque um ciclo, né, como o próprio nome já sugere, você fica passando por aquele ponto, né, diversas vezes, sem saber onde é o início e onde é o fim, né? O primeiro composto é o ciclano, né? Toda vida que tiver essa nomenclatura cíclica, né, vem de quê? Vem de ciclo, né? AN significa dizer o quê? Que só tem ligações simples. E O, que é hidrocarboneto, né? Que vocês viram lá nas regras de nomenclatura, né? Terminam em O é hidrocarboneto, né? Dependendo se tem ligação simples, se tiver ligação simples é AN, dupla EN e tripla IN, né? Então, o ciclano, ele vai ter o quê? Uma cadeia fechada, né? A cadeia do ciclano vai ser fechada, e vai ser saturada, né? Somente ligações simples. Saturada. Qual é o exemplo de um ciclano? Esse daqui, ó, ciclopropano, né? 3 átomos de carbono, né? Prop, somente ligações simples AN e carbono e hidrogênio O, como é um ciclo propano. Aqui, ó, do lado a gente vai ter o quê? Né? A gente tem uma cadeia que é fechada, então é um ciclo e tem uma dupla. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter um cicleno. Veja como o nome é bem repetitivo. Cicleno. E a representação dele é o quê? Vou pegar aqui o ciclobuteno, né? E aqui eu vou ter uma dupla. Né? Simplesmente uma dupla em qualquer um desses lados aqui. Aqui a gente tem um exemplo do ciclobuteno. E tem os aromáticos, né? Os aromáticos são aqueles que têm elevada estabilidade. O composto aromático, né, tem um anel aromático. Geralmente eles vão ter o representante mais famoso desse grupo aqui, ó, é o benzeno ou o anel aromático, né, que é essa estrutura aqui. Beleza? Até aqui. Ó, continuando. Por que a gente está falando tudo isso? Porque as questões que caíram, né, no Enem do ano passado, elas foram essencialmente nesse grupo dos hidrocarbonetos. Né? Por quê? Porque o grupo, qual a principal importância do grupo dos hidrocarbonetos, né, para a sociedade atual? Né? Simplesmente, né, o petróleo, né, ele pertence a esse grupo. Né? E o petróleo, ele é uma das principais fontes de energia que a gente tem atualmente. Né? Basta você ver que quem tem um carro, uma moto, precisa estar indo, né, vez ou outra no posto para abastecer. Por quê? Porque a gasolina ela é um derivado do petróleo. Sem gasolina, o carro, a moto, né, no caso do ônibus, o óleo diesel, ele não anda. Entendeu? Então é uma fonte de energia. E a gente vai ver, né, que muito mais do que a gasolina, né, a gente tem o gás de cozinha, né, que a gente precisa para cozinhar em casa. Os veículos que usam o gás natural também é derivado do petróleo, né? Plástico, em geral, né? Enfim, como eu já falei, né? A gente tem uma dependência muito, muito, muito grande do petróleo, né? Quase tudo, né? Se você olhar para o lado, aí na sua casa, onde você estiver, você vai ver alguma coisa de petróleo, né? Deve ter algum plástico, deve ter algum pedaço de isopor, deve ter um botijão de gás, deve ter um carro que é movido a gasolina, deve ter alguma coisa do tipo. Então, essa classe, né, de hidrocarbonetos, ela tem uma importância vital, né, para a nossa sociedade.
Por quê? Porque ela é que move o mundo, né? Literalmente é que move o mundo, não só move, mas como constrói o mundo a partir desses hidrocarbonetos, né? Então, a gente tem um exemplo clássico. Dentro dos hidrocarbonetos a gente vai ter o petróleo, né? Esse petróleo, quando ele é submetido, né, à chamada destilação fracionada, né? Destilação fracionada, destilação fra... Deixa eu conseguir escrever aqui. Quando ele é submetido a destilação fracionada, a gente vai obter o quê? As frações do petróleo, né? E entre essas frações a gente tem o quê? O gás liquefeito de petróleo, também chamado de GLP, que pode ser usado para cozinha. A gente vai obter o gás de cozinha, o quê? O propano e o butano, né? Por isso que é chamado de gás butano. A gente vai obter a gasolina, né? Que é usada para mover não só carros, né? Mas todo motor a combustão. Ele vai precisar de gasolina, o óleo diesel, o querosene, né? Que pode ser usado em aviação e tal. O diesel, né? Que é usado para veículos pesados. O óleo lubrificante para o motor. A vaselina, né? Que é um lubrificante também. A parafina, né, que pode ser usado para passar na prancha, então mais comumente é utilizado em vela, né? Quando você tem aquela parte branca da vela, ela é formada essencialmente de parafina. E o piche, né, que é como se fosse um resíduo desse processo aqui, que é usado essencialmente para pavimentar, para fazer asfalto, né? Aquele asfalto, aqueles buracos que tem na tua rua, é piche que está faltando na vida desse asfalto aí, né? Para poder recuperar, né, e tirar essa buraqueira que existe aí no meio da rua. Outra fração, né, também bem útil é o chamado carvão mineral, né? O carvão mineral, ele fornece um composto chamado alcatrão, e aí quando você realiza a destilação do alcatrão, você obtém as cadeias aromáticas, né? Então vejam que no ano passado o Enem ele trabalhou muito em cima dessa cadeia aqui, né? Ele explorou muito essa relação aqui de hidrocarbonetos, né, com petróleo, né, com os impactos ambientais, com o ciclo do carbono, né? Isso daqui foi muito explorado, pelo menos nas questões de química orgânica, né? Vamos lá, olha aí, a questão 92, ó. Enem do ano passado, né? Segundo dia, caderno 7, a prova de cor azul. O que ele diz? A enorme quantidade de resíduos gerados pelo consumo crescente da sociedade traz para a humanidade uma preocupação socioambiental, em especial pela quantidade de lixo produzido. Além da reciclagem e do reuso, pode-se melhorar ainda mais a qualidade de vida, substituindo polímeros convencionais por polímeros biodegradáveis. Esses polímeros eles têm grandes vantagens socioambientais em relação aos convencionais, porque aí tem A, não são tóxicos, e tem B, não precisam ser reciclados, e tem C, não causam poluição ambiental quando descartados, e tem D, são degradados em um tempo bastante menor que os convencionais, e tem E, apresentam propriedades mecânicas semelhantes aos convencionais. Bom, o que acontece? Os polímeros convencionais que eles falam, né, que ele cita aqui no texto, né, são esses plásticos, ó, 90% desse plástico, né, ele é derivado do quê? Do petróleo, né, ou chamada matéria-prima fóssil, né? A matéria-prima fóssil, ela engloba o petróleo, né, todos os derivados do petróleo, gás natural, carvão mineral, né? Então vejam que 90%, né, do plástico convencional, aquele copinho de plástico, né, que você toma água, a garrafa, né, até se você pegar aí a garrafa, tiver uma garrafa d'água aí, você olha embaixo dela,
vai ter o tipo de plástico, né, o tipo de polímero que ele é, entendeu? Às vezes é polietileno, polipropileno, as garrafas PET, esponja, isopor, luva de borracha, plástico, né, de embalagem, equipamento, sacola plástica, né, tudo isso é derivado do petróleo. Qual é o que é essa questão PET, né? Eu trouxe esses dois gráficos aqui para vocês verem, ó, por exemplo, uma sacola plástica. Um saco, uma sacola plástica daquela do supermercado que você vai e acha que porque é de graça você enche o bolso, né, de sacola, né? Vai lá comprar um recheado e traz 20 sacolas dentro do bolso, né? É de graça, né? Essa sacola aqui, o recheado vai acabar saindo de graça pela quantidade de sacola que eu vou levar. Mas vejam, né, que depois que você chega em casa, que você levou o seu recheado, né, ou que você foi comprar lá, ou esse miojo, que você joga essa sacola fora, vejam, né, que ela leva mais de 100 anos para sofrer a degradação, né? O que é essa degradação? A degradação é a natureza conseguir metabolizar isso, né? É a natureza conseguir decompor, é a natureza conseguir chegar, né, no material que foi feito essa sacola, né? Pneu indeterminado, né? Embalagem, né? Aquele plástico, aquele depósito de plástico, leva mais de 450 anos, né? Embalagem PET, mais de 100 anos. Então vejam que a grande problemática do plástico é o quê? É a questão de gerenciamento do resíduo. Por quê? Porque quando você pega uma sacola plástica e bota no lixo, o problema acabou para você, né? Porque para a natureza ele continua, né? A sacola, no caso aí, vai durar mais de 100 anos para sofrer a decomposição, né? Para vocês terem uma ideia, ó, o Brasil ele gera mais de 11 milhões de toneladas de lixo plástico por ano, entendeu? E não adianta você mandar, eu vou colocar no aterro sanitário, né? Não, a menos, né, que você levasse para outro planeta esse lixo, né? E ainda teria a problemática de você estar poluindo outro planeta, você não vai se livrar dele, né? Não vai se livrar tão cedo, né? Então isso gera um acúmulo de resíduos e vai gerar uma poluição, né? Vocês podem, tem até um documentário no Netflix que eu acho que é Desserviço ao Consumidor. E ele tem um episódio especificamente sobre plástico, né? Que ele mostra, né, o que acontece com os plásticos que são produzidos, né? Geralmente os plásticos são produzidos nos países ricos, eles levam para algum país pobre, né? Que funcionam literalmente como lixão para colocar o plástico lá. Então, para resolver esse problema, né? E o que a questão vem falando para vocês, essa questão que ela vem fazendo um comparativo do plástico convencional, que leva muito tempo para se degradar, com o plástico biodegradável. Aqui à esquerda a gente vê uma garrafa de plástico, né? E essa garrafa de plástico, dia 1, dia 28, né? Dia 58, no dia 80, vejam que a garrafa desapareceu, né? E aí, foi mágica, né? Que bruxaria é essa, né? Que feitiçaria é essa que fez a garrafa desaparecer, né? Isso daqui acontece porque ele é um plástico biodegradável, né? Um plástico biodegradável, ele é feito, né, de tal forma que a natureza, as bactérias, né, a oxidação do ambiente consegue, né, reduzir, né, consegue quebrar essas moléculas em compostos tão pequenos, né, que são absorvidos de volta. E aí você compara, por exemplo, ó, uma garrafa de plástico biodegradável que leva 80 dias para desaparecer com a garrafa PET, que leva mais de 100 anos, né? Então aqui, obviamente, né, você vê que os plásticos biodegradáveis eles têm essa vantagem, né, de não gerar o acúmulo e, consequentemente, a poluição, né? Esse plástico aqui ele é feito a partir do cânhamo, né? O cânhamo é um primo da maconha, entendeu? Por isso tem o nome cannabis aqui e tem essa folhinha aqui, né, de 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maconha doida, é maconha. Mas enfim, esse daqui é da mesma família, né? Da família cannabis, só que ela não tem o THF, né? Que é o composto alucinógeno, né? Que dá a sensação de quem usa maconha, é mais reduzido.
E esse primo, né, digamos, o cânhamo, que é primo da maconha, você pode fazer o quê? Você pode fazer essa garrafa, né, e essa garrafa, além de não tóxica, ela é biodegradável. Então, dito isso, a gente pode voltar para a questão, né? Vejam, né, que a grande vantagem dos biopolímeros, cadê? A grande vantagem socioambiental, ó, polímeros biodegradáveis, né? A grande vantagem dos polímeros degradáveis é justamente o quê? Eles são degradados, né, num tempo menor que os convencionais, né? E aí basta você comparar 80 dias para mais de 100 anos. Com isso, você já mataria a questão, né? O item D. São degradados num tempo bem menor que os convencionais. Aqui a gente tem outra questão. A gente respondeu a 92, né? E aqui a gente vai responder a 97. Vejam que essa questão aqui, ela também está diretamente relacionada com a cadeia do petróleo, né? Os polímeros, né? Esses plásticos, eles são alcenos, né? Modificados, tal. Ele pertence ao grupo dos alcenos, né? E são derivados do petróleo. Aqui, só para reforçar, tem duas grandes problemáticas. É derivado do petróleo. Gente, tudo que for derivado do petróleo não é renovável, entendeu? E aí já tem essa desvantagem. Foi derivado do petróleo, não é renovável. E o petróleo, né, os especialistas falam que ele está com os dias, né, contados, né, sem falar da poluição, né, que a cadeia do petróleo ela impõe, né, no planeta. E aqui a gente tem outra questão, né, também do Enem 2020, a questão 97. Ele fala assim: grandes reservatórios de óleo de melhor qualidade e que produz petróleo mais fino foram descobertos no litoral brasileiro, uma camada denominada pré-sal, formada há 150 milhões de anos. A utilização desse recurso energético acarreta para o ambiente um desequilíbrio no ciclo né? Ó, o que acontece? O carbono, o petróleo, né, a gente já viu que ele é feito de quê? De carbono e hidrogênio, essencialmente, é carbono e hidrogênio. Tem enxofre, tem outros materiais também, mas o que ele é feito essencialmente é de carbono e hidrogênio, né? Então, sabendo que ele é feito de carbono e hidrogênio, né, você vai procurar alguma coisa relativa ao ciclo do carbono, né? Hidrogênio não faz tanto sentido, né? Fósforo também não, né? Então você sabe que é alguma coisa relacionada com o ciclo do carbono. Mas o que é o ciclo do carbono? Ó, o que acontece? Na natureza, né, a gente diz que o planeta ele é um grande organismo vivo, né? A Terra é um grande organismo vivo porque ela tem ciclos, né? Os ciclos biogeoquímicos, né? O ciclo do carbono, o ciclo do nitrogênio, o ciclo do enxofre, o ciclo da água, né? Ao contrário do que muita gente pensa, né? O planeta ele tem toda uma dinâmica, né? E essa dinâmica torna ele realmente um grande organismo vivo, né? Como se a gente habitasse um corpo, um organismo, uma estrutura viva maior que chamada de planeta. Uma das formas, né, do planeta se autorregular, um desses ciclos é o chamado ciclo biogeoquímico do carbono. O que acontece no ciclo biogeoquímico do carbono? Primeiro, esse carbono ele chegou, né, à Terra há milhões e milhões de anos, né, quando o planeta foi formado lá, há mais de 4,5 bilhões de anos atrás, e o ciclo do carbono é a regulação do carbono que existe na atmosfera, na biosfera, na hidrosfera, que são os oceanos, e na litosfera. Litosfera, né, é essencialmente o solo e as rochas, né? Grande parte do carbono inorgânico está na litosfera, que é o carbono que está presente nas pedras e também durante o solo, né? O que acontece? A gente vai ter processos que absorvem o carbono e processos que liberam o carbono, entendeu? Esses processos que absorvem e que liberam, isso acontece para quê? Para regular a quantidade de carbono que tem no planeta, né?
em cada uma dessas 3 esferas, né? O ideal é que nenhuma das esferas, né, nem a atmosfera, nem o solo e nem o oceano, ele tenha uma quantidade de carbono maior do que o ciclo do carbono consiga, digamos, processar. Entendeu? E durante muito tempo, né, isso deu muito certo aqui no planeta. Né? A Terra tinha o carbono da atmosfera, o que acontecia? Né? A árvore, né, ela faz a fotossíntese, então ela pega esse carbono que está dissolvido na biosfera, esse carbono que está dissolvido na biosfera, através da fotossíntese, né, da luz solar com a fotossíntese, vai transformar em quê? Em alimento, né? Vai transformar na maçã, né? Nas frutas que você come, na beterraba, na maçã, na cenoura, né? Na grama, né? Por isso que as plantas são chamadas de quê? De produtores primários, ou organismos autotróficos, né? E vejam, né, que essa questão aqui, ela já mistura química com biologia, com ciclo do carbono, né, já é um negócio assim mais contextualizado. Então, o que acontece? Ele produz, né, as frutas, por exemplo, essa árvore aqui produz uma maçã, né? Você vai, come a maçã e no processo de respiração celular, você está liberando de volta o CO2, né? Esse CO2 ele volta para a atmosfera, né? Vamos imaginar essa ovelha aqui, o que acontece com a ovelha? A planta ela pega o CO2, né, transforma em grama, né, a grama cresce e a ovelha vem e come. Né? Quando a ovelha come essa grama, né, a digestão da grama vai liberar de volta, né, esse CO2 para a atmosfera. Entendeu? E aí foi-se a vida inteira da ovelhinha. Né? Um belo dia a ovelhinha cai no chão e morre. E aí o que vai acontecer? Essa ovelha aqui, ela vai liberar, né, todo o carbono que ela armazenou no corpo dela durante toda a vida. Isso acontece com todo mundo, com a ovelha, com você, com a árvore, com os dinossauros, né? Tudo que for orgânico, né, vai devolver o carbono de volta para a atmosfera. Entendeu? Então, essa matéria aí, a gente está só emprestado aqui. Entendeu? Quando daqui a milhares de anos, né, todos os nossos átomos eles vão voltar para a atmosfera e vão se transformar em outra coisa, né? O carbono vai gerar uma planta, vai gerar uma montanha, enfim, vai para algum lugar. A menos que você creme e guarde as cinzas, né? Mas até assim, um dia você vai jogar as cinzas fora e ela volta para a natureza. É o que acontece. A matéria orgânica, né, de um modo geral, plantas, os animais, nós, quando morre, ela vai sofrer um processo de decomposição, que é o chamado decaimento dos organismos feitos de carbono. Né? E aí, esse carbono, quando ele começa a ser soterrado ao longo de milhões de anos na litosfera, ele se transforma no carbono fóssil. Né? Você já deve ter ouvido falar que uma das hipóteses do surgimento do petróleo é o quê? Os dinossauros. Né? O petróleo vem dos dinossauros. Por quê? Os dinossauros, né, eles morreram há milhões e milhões de anos. Então, eles ficaram soterrados, né? Imagina que aqui tem um dinossauro, ele ficou soterrado e aí é elevada a pressão e temperatura em um ambiente pobre em oxigênio vai fazer com que algumas bactérias, né, pegue todo aquele tiranossaurozão gigante e reduza ele simplesmente a carbono e hidrogênio. Né? Vejam, né, que o carbono era para ficar retido aqui no solo. Por quê? Porque o solo, a litosfera, é um depósito de carbono. Né? Esse carbono ele deve ficar aqui por quê? Porque se ele for para a atmosfera, ele vai gerar um desequilíbrio aqui, entendeu? Então, o ciclo, o próprio planeta, ele já armazena esse carbono aqui, né? Porque ele sabe que não pode devolver ele agora, né? Porque se devolver vai gerar um desequilíbrio aqui. É o que acontece. A partir da Revolução Industrial, né, que o homem começou a usar principalmente o carbono vegetal, né, a queima da madeira, ele começou a gerar um desequilíbrio nesse ciclo. Por quê? Porque esse carbono que era para ser liberado ao longo de milhões e milhões de anos, né, ele é liberado quase que instantaneamente. Entendeu? Com o petróleo acontece a mesma coisa. Né? Vejam que para obter o petróleo, geralmente ele tem que perfurar, né, o solo, e lá onde esse petróleozinho estava armazenado, e a queima desse petróleo vai fazer o quê?
vai colocar uma quantidade muito grande de carbono, né, de CO2 aqui na atmosfera. E isso é que gera poluição, entendeu? Por isso que o petróleo, além de não ser uma fonte renovável, é uma fonte extremamente poluidora para o meio ambiente. Vai gerar diversos desequilíbrios, né, no planeta. Né? E daí, né, tem essa história de usar o carro elétrico, de tentar ir de bicicleta, usar os transportes movidos a energia elétrica, porque eles são menos poluentes, né? Eles não vão liberar esse CO2 repentinamente para a atmosfera. Então aqui, ó, por essa explicaçãozinha, a gente já vê, ó, pode ser o item C e o item D, né? O item C, ele diz, carbono devido ao aumento dos carbonatos dissolvidos no ambiente marinho, né? Isso daqui também faz parte do ciclo do carbono, mas não tem nada a ver. Entendeu? Por quê? Porque esse carbono aqui, ele vai levar muito tempo, né, para entrar numa rocha, né, produzir rocha, e o carbonato dessas rochas é que vai ser levado para os oceanos, né? Mas isso não é um desequilíbrio, pelo contrário, né? Uma forma que a Terra tem de tentar equilibrar esse excesso de carbono é justamente através da produção de carbonatos, né? O problema todo está na velocidade, entendeu? Você imagina o quê? Você imagina que o ciclo do carbono é você limpando a casa, entendeu? Tá tirando a sujeira de dentro de casa. E aí, uma pessoa passa na rua, pega um balde de lixo e joga dentro da tua casa, entendeu? E aí você vê que até você tirar esse lixo, né, que a pessoa passou e jogou dentro da sua casa, vai levar muito tempo, né? Porque obviamente, você demora muito mais tempo para limpar do que para sujar, né? Então, grosseiramente, seria isso que acontece. Então, aqui a gente fica com a alternativa D. O carbono, né, devido à liberação de cadeias carbônicas aprisionadas abaixo dos sedimentos. Que cadeias são essas aqui, né? São as cadeias, essencialmente, de dióxido de carbono, né? Então, a alternativa é o item D. Carbono devido à liberação das cadeias carbônicas aprisionadas abaixo dos sedimentos, né? Isso é que gera o desequilíbrio no ciclo do carbono. Aqui, ó, explica melhor o que acontece. A gente tem, ao longo de milhões de anos, né, a matéria orgânica, ó, ela vai formar o petróleo e o gás natural, né? E aí o homem vai lá, ó, através de um poço de extração, seja na terra, ou seja no mar, nas plataformas de petróleo, ele extrai esse petróleo. O petróleo, ele é aquecido, ó, a torre de destilação fracionada que eu falei para vocês, ó, é essa daqui. Então, o petróleo, você coloca ele no fogo, né? As frações vão volatilizando e cada um desses níveis aqui, eu vou ter uma temperatura para liquefazer, né, e retirar a fração correspondente, entendeu? Por exemplo, o GLP, né, carbono, ó, C1 até C4, aí você tem metano, etano, butano e propano, né, que são os gases, ó, eles facilmente são obtidos lá no topo da pirâmide da destilação fracionada, né? E assim sucessivamente, né? As frações mais pesadas, ó, entre 20 e 70 átomos de carbono, elas vão ficar na parte de baixo, né? Porque elas são mais difíceis de volatilizar, né? Eu estou esquentando, os mais voláteis saem em cima e os menos voláteis saem embaixo, né? E aqui a gente vê mais uma vez, ó, a gama de aplicação, né, de produtos que são derivados do petróleo, GLP, gasolina, combustível para avião, o diesel, óleo lubrificante, né, combustível para barcos e até o próprio alcatrão ou o piche, né, que é usado para fazer asfalto. Aqui a gente chega na outra questão, ó, que também tem a ver com carbono, né, como eu falei para vocês, né, a prova do ano passado é muita coisa sobre carbono. Ó, questão 103. O dióxido de carbono passa para o estado sólido, né, gelo seco, a menos 78 Celsius. Retorna ao estado gasoso na temperatura ambiente. O gás é facilmente solubilizado em água, capaz de absorver radiação infravermelha da superfície da Terra
e não conduz eletricidade. Ele é utilizado como matéria-prima para fotossíntese até o limite da saturação. Após a fixação pelos organismos autotróficos, né? Olha aí, as plantas, né? Não só as plantas, as algas marinhas também, né? Elas conseguem pegar esse CO2, né? E fixar, né? Chamada fixação, o gás retorna ao ambiente pela respiração aeróbica. Pronto, essa questão aqui, gente, se vocês estivessem fazendo essa prova, ela já dá a resposta, né? Não é bem a resposta, mas ela dá uma luz, né, de como é que você resolve a questão anterior, porque o que ela vem descrevendo aqui é essencialmente o ciclo do carbono. Retoma o meio ambiente pela respiração aeróbica, fermentação, decomposição ou por resíduos industriais, queima de combustíveis fósseis e queimadas. Apesar de sua importância ecológica, o seu acesso causa perturbações no equilíbrio ambiental. Considerando as propriedades descritas, o aumento atmosférico da substância acarretará aos organismos aquáticos em razão da... Bom, aqui ele está falando, né, de um desequilíbrio no ciclo do carbono, o ciclo que a gente acabou de ver. Por isso que eu falei para vocês, como todas as questões eram essencialmente sobre o ciclo do carbono. Se você soubesse o ciclo do carbono, né, e relacionasse com petróleo, alguma coisa, você não ia ter muito problema em resolver. O que acontece, né? Lembram do exemplo que eu passei, que eu disse para vocês, que você está limpando a casa, alguém passou, viu a janela aberta, jogou um balde de lixo? Pronto. Quando você usa o combustível fóssil, você está fazendo isso, né? Só que você não está jogando lixo, você está jogando o quê? O dióxido de carbono na atmosfera, né? E aí, do mesmo modo que quando alguém suja, você tenta limpar, né, o planeta, né? Quando alguém coloca alguma coisa que desequilibra, né, a quantidade de CO2 na atmosfera, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse CO2, gente, eu não tenho que fazer o que é esse CO2, eu vou jogar ele no mar. Literalmente, né, jogar no mar, eu vou jogar ele no oceano. Então, esse CO2, que está em excesso na atmosfera, ele passa a ser dissolvido na água do mar. Né? Só que o CO2, ele vai reagir com a água do mar, né, e vai produzir o ácido carbônico. O ácido carbônico, né, ele é um ácido fraco, então uma pequena fração dele já se dissocia em íons H+, ele produz o bicarbonato, e o bicarbonato ele também se dissocia, né, produzindo íons carbonatos e também íons H+, né, hidrogênio H+. O que acontece? Nesse caso aqui, né, o oceano ele fica mais ácido. Ele fica mais ácido por quê? Porque quanto maior a concentração de H+, menor o pH e maior a acidez. Ó, como vocês estão vendo aqui, que eu tenho a escala de pH e aqui eu tenho a concentração, ó, do hidrogênio aquoso, né, do hidrogênio H+ aquoso, né. Quando eu tenho um valor de 10 a menos 7, eu tenho soluções neutras. Não é ácido e não é básico, né? Agora, se esse valor aumentar bastante, ó, eu começo a vir para cá, ó, começa a ter soluções ácidas, né? E se ele diminuir muito, né, eu posso andar nesse outro rumo aqui, que eu passo a ter soluções básicas, soluções alcalinas, né? Então, veja o que acontece com o oceano. Eu usei muito petróleo, você usou muito carro no meio da rua, muito petróleo, muito plástico, muita dependência de petróleo, vai aumentar a concentração de CO2 na atmosfera, né? A atmosfera não sabe o que vai fazer com isso, ou joga para o oceano, vai para o mar, leva Iemanjá. Leva Iemanjá, que esse CO2 é teu, né? Só que nem Iemanjá sabe o que faz com tanto CO2. E aí, consequentemente, os oceanos eles ficam mais ácidos, né? O que acontece, né? Quando o oceano está muito ácido, ele não pode ver um carbonato, né? Porque quando ele vê um carbonato, ele volta para cá, volta para o bicarbonato. Esses dois aqui é o Romeu e Julieta. Não pode ver o outro, que ele se combina e volta para cá. Isso ocasiona o quê? Isso ocasiona a destruição do ambiente marinho. Por quê? Corais, que são essas estruturas aqui. Molúsculos que têm concha, tudo que tiver concha no mar, eles chamados calcificadores marinhos, o que eles fazem? Eles pegam esse carbonato para formar as conchas, né? Aqui a gente tem um exemplo, né, de como a acidez no oceano ela é danosa para os corais. Essa foto aqui, né, foi tirada em 1980, né,
E o mesmo lugar foi tirado em 2010, né? Vejam que a estrutura de coral ela foi totalmente corroída, né? A água mais ácida ela se torna o que? Corrosiva. Isso daqui qual é o impacto? O impacto é na vida marinha, né? Porque vários outros peixes, vários outros micro-organismos dependem dos corais para sobreviver, né? Então, se não tem coral, não vai ter peixe. Se não tem peixe, vai diminuir a quantidade, né, da pesca, né? A pesca vai se tornar mais escassa e vai faltar alimento para quem? Vai faltar alimento para a gente, entendeu? Tudo que vai e volta, né? Então, isso daqui é a lei do retorno, né? Então tem isso, né? Tem esse impacto na biodiversidade, tem esse impacto também no turismo, né? Isso tudo é originado pelo quê? Pela acidificação do oceano, né? Aqui tem até um exemplo, né? Que mostra coral, né? Tem o CO2 aqui, mostra, né? Como ele é danoso, né? Para os oceanos. E aqui a gente tem, ó, a charge aqui, né? Da indústria, né, dos combustíveis fósseis, né, como se estivesse literalmente derramando um ácido no oceano, né? Por quê? Porque tudo é interligado. Outra coisa também, né, que prejudica muito são as queimadas, né? Isso é um assunto que também pode cair na prova de vocês, gente. A Amazônia está sendo, né, incendiada, né, aos poucos. É isso, um dos impactos também é na acidificação dos oceanos, entendeu? Uma árvore, quando ela é queimada, ela vai liberar todo o carbono, né, todo o CO2 que ela acumulou durante toda a vida, né? Por isso que a gente fala que as plantas, elas são os filtros da natureza. Por quê? Porque elas ajudam a retirar esse excesso de CO2, né? E vai acumulando, né? Mas é como se fosse um porquinho, né? Porquinho você não vai colocando moedas dentro, né? Mas um dia, né? Se o seu porquinho cair no chão e quebrar, todas as moedas, ó, vão, vão se esparramar por aí, não vão ficar mais juntas, né? Então aí também tem um impacto das queimadas. Tudo que diz respeito à natureza, que diz respeito a ciclos, tá tudo interligado, né? Uma coisa com a outra. Então um evento, por menor que seja, né, o fato, sei lá, de usar carro todo dia, várias vezes, né, pode, né, várias pessoas fazendo isso pode gerar um impacto muito grande lá nos oceanos, né? Muitas pessoas ignoram por quê? Porque o impacto muitas vezes não é tão visível, né? Para ver se dá tempo de resolver mais uma aqui. Ah, essa daqui ainda, né? Então vejam. Oi, professor. Oi, Milena, tudo bom? Tudo? Você tá Bom, bem? tô bem, e você? Tá bem. Que bom, pois Eu estou bora na estudar. faculdade. Também, viu? Pois bora estudar, né? É. Bora estudar. Pronto, gente, vamos resolver essa questão aqui, a 103. Ó. Considerando as propriedades descritas, né, o aumento atmosférico da substância afetará os organismos aquáticos em razão da... Ó, o que acontece? A gente viu, né? A gente falou da redução do pH, mas o que é o pH? Né? É o potencial hidrogeniônico, né? O pH, ele é... O pH não é o Paulo Henrique, né? O pH, ele é a sigla, né, de potencial hidrogeniônico. Então, a gente viu bem aqui, ó, se aumenta a concentração, ó, de H+, se o oceano ele torna mais ácido, o que acontece com o pH? Ó? Diminui, né, o pH. Então, a alternativa seria a alternativa A, né? Redução do potencial hidrogeniônico da água. Para ver se dá para fazer mais uma. Essa daqui vamos ver se dá tempo de resolver essa. Nos dias atuais, o amplo uso de objetos de plástico gera bastante lixo, que muitas vezes é eliminado pela população por meio da queima. Esse procedimento é prejudicial ao meio ambiente, por lançar substâncias poluentes. Para constatar esse problema, um estudante analisou a decomposição térmica do policloreto de vinilo, PVC. Isso mesmo, né? O mesmo cano de PVC que tem no depósito na sua casa, um tipo de plástico de estrutura representada, né, por essa figura aqui. Para realizar esse experimento, o estudante colocou uma amostra de filme PVC em um tubo de ensaio e o aqueceu, promovendo a decomposição térmica. Houve a liberação majoritária, né? Ó, gente, quando a questão for muito grande, qual é a dica que eu dou para vocês? Já vão marcando
para não perder tempo procurando, né? Tendo que ler de novo para ver o que a questão está dizendo. Decomposição térmica, ó, é importante para a gente saber aqui, ó. Decomposição térmica, ó, liberação majoritária, ó, gás diatômico heteronuclear, né? Vão grifando aí, ó, que foi recolhido em um ambiente acoplado a um tubo de ensaio. Esse gás, quando borbulhado em uma solução alcalina, contendo indicador ácido básico, alterou a cor da solução. Além disso, em contato com a solução aquosa de carbonato de sódio, liberou o gás carbônico. E aí ele quer saber que gás é esse, né? Então, em primeiro lugar, aqui a gente tem o seguinte, ó, o que é o PVC? O PVC, ele é um monômero que ele é obtido a partir do eteno, né, do alceno, de um alceno, o eteno, que é o cloreto de vinila. Quando você quebra essa ligação aqui, né, você transforma ele num monômero, né? O que é um monômero? Um monômero, você imagina o seguinte, um muro ele é feito de quê? De tijolo. Então, o muro ele é o polímero e o monômero é o tijolo. Né? Então, o monômero são as unidades repetitivas, né, que constituem o polímero. Que polímero é esse? É o PVC, né? Aquele do cano, do plástico filme, né? O policloreto de vinila. Beleza. O que ele fala? Ele fala que é um gás diatômico, quer dizer o quê? 2, ó. Então, ele é formado por 2 átomos. Só que ele é heteronuclear, né? Homonuclear quer dizer que são 2 núcleos iguais. Heteronuclear quer dizer que são 2 núcleos diferentes, entendeu? Então, só por essa informação aqui, você já elimina o item A, né? Porque é H2, o gás hidrogênio, ele é diatômico, mas ele é homonuclear. Você já elimina o item B, que é o cloro, né, que é diatômico e homonuclear, e você também, aí você vai ficar, só dá para eliminar esses dois, ficar com o item C, o item D e o item E, né? Aliás, elimina também o item D, né? Porque o item D, ele é triatômico aqui, ó, tem um oxigênio, carbono, oxigênio, então só vou ficar com o item C e o item E, né? Então vejam, né, como informação já pode eliminar vários itens aqui. Eu vou analisar as outras coisas. Pode ser o monóxido ou então pode ser o HCl, né? Aí ele falou que quando ele reage com carbonato, que é o Na2CO3, eu não sei quem é, eu vou chamar de um gás XY, né? Até porque XY de diatômico, XY heteronuclear, né? Ele produz CO2, né? Quando eu testo o carbonato de sódio com o monóxido, essa reação aqui, ela não vai produzir nada, entendeu? Essa reação aqui não vai produzir nada. Agora, se eu testo com o HCl, o que vai acontecer? Eu vou testar a hipótese, né, dele reagir com CO2 e já vi que não vai produzir nada, né? Porque eu tenho um monóxido e tenho um dióxido aqui do outro lado. Quando eu vou reagir com HCl, essa reação ela acontece por quê? Porque o carbonato de sódio, ele é um sal básico e eu estou reagindo ele com o quê? Com um ácido forte, né? Então, lá das reações inorgânicas, eu sei que isso aqui vai acontecer. Essa questão, ela também envolve tanto química orgânica quanto química inorgânica, né? Então, quando eu reajo um ácido ou uma substância ácida, aliás, com uma básica, eu vou ter o quê? Vou produzir um sal, né, mais água. Qual o sal que vai ser produzido? Cátion, Na e ânion Cl-. Então, o NaCl, né, eu vou produzir o sal de cozinha, né? Aqui o sal, eu sei que reação de neutralização produz sal mais água, a água é H2O, né? E aqui ele já me falou que liberou o gás carbônico, né? Então, o gás carbônico já está aqui, é só completar, né? Se quiser, podia até balancear, não precisava não, para não perder tempo. Então, eu vejo aqui, ó, que a alternativa é o que? O item. A alternativa é o item HCl. É facinho, professor, esse negócio de... Tranquilo, né, Milena? Tranquilo, é só manter a calma. É só manter a calma que você resolve. Manter a calma e a pessoa resolve, no instante. Pronto, é só ter calma que dá certo. Galera, ó, tô passando da nossa hora, né? Já deu 11h10. Então, obrigado aí, né, pela participação de todos, né? Uma outra oportunidade a gente resolve mais questões.
Mas como vocês viram, é basicamente isso, né? Ano passado, essa prova do Enem foi em cima, eles escolheram um tema, né? No caso, combustíveis fósseis e ciclo do carbono, né? E exploraram várias questões em cima disso. Ei, professor, Diga, quando é que vai começar essa prova do Enem? Quando é? acho que é provavelmente lá no final do ano, né? Provavelmente seja lá para novembro, por aí. Acho que ainda não tem a data, não. Ó, gente, quem tiver interesse também pode tentar fazer a questão 102, ó. Você pode procurar a questão 102, que também tem tudo a ver com isso. E a questão 124 também, ó. Estou mostrando aqui Vou para bater vocês foto. que foram várias Vou bater questões, foto. né? Tá bom. Pronto? Então é isso, gente. Obrigado, viu? Boas férias para vocês, né? Não continue estudando pro Enem aí, aproveite esse tempo aí, para vocês terem uma boa nota e tal. Até mais, obrigado e até a próxima oportunidade.